abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler os versos 43, 45 e 48. Mateus, capítulo 5, dos versos 43 ao 45, vamos ler na sequência e depois leremos o verso 48, amém? Todos acharam? Então vamos ler. Sentados mesmo como estamos, mas reverentes, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Verso 48, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ainda lendo a Bíblia, eu gostaria de convidá-los a abrirem em Efésios, capítulo 4, vamos ler os 3 primeiros versículos. Efésios, capítulo 4. Amém? Diz assim o texto sagrado: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Antes de tentarmos esmiuçar esses textos que acabamos de ler, eu penso que nós devemos refletir em algumas perguntas. Eu estava ouvindo aqui agora há pouco os comentários que foram feitos pela nossa irmã, e é triste a gente ouvir que existem tantos divórcios que o diabo tem conseguido, pelo menos ele tem tentado, e em muitos casos conseguido, minar um projeto que nasceu no coração de Deus, mas que as pessoas muitas vezes ignoram e terminam por ceder às tentações malignas. E isto acontece porque muitas vezes as pessoas são feridas, magoadas, machucadas por alguém e não conseguem lembrar desses machucados, vamos dizer assim, sem ressentimentos, mesmo sendo cristãs. Uma vez eu fui ministrar num congresso de casais e, ao término, um senhor me perguntou assim, o pastor da igreja abriu um espaço para perguntas, e um senhor me perguntou: pastor, o perdão salva? Eu tinha falado sobre perdão. Aí eu falei: não, querido, o perdão não salva, só quem salva é Jesus. Agora, todo mundo que é salvo, perdoa. E aí eu descobri depois que aquele homem era um oficial da igreja, com mais de 70 anos, que fazia 25 anos que vivia separado da esposa e não conseguia perdoar. Quantos não convivem, meus amados, com determinadas pessoas apenas por causa do cristianismo? Mas se não fosse por isso, já teriam rompido relações. Quantos não já foram acusados injustamente de algo que não fizeram, e embora isso tenha ocorrido há muito tempo, às vezes muito tempo, as injustiças continuam bem presentes em suas mentes, e por isso mesmo não conseguem dar sequência nos seus relacionamentos. Superando os conflitos familiares com Cristo, este é o tema a ser discutido nesta noite. E conflitos sempre existiram nas famílias. A Bíblia relata os problemas vivenciados, por exemplo, por Esaú e Jacó,
e destes com os pais, porque o pai tinha preferência por um, a mãe tinha por outra. Depois Esaú soube que se ele casasse com mulheres de outras nações, entristeceria os pais, e para poder entristecê-los, foi lá e casou com mulheres de outras nações. A Bíblia relata conflitos entre José e seus irmãos, como todos nós conhecemos, entre Davi e Absalão, o filho que se rebelou contra o pai e quis inclusive matá-lo para ficar com o trono, entre Nabal e Abigail, um homem que era inconsequente e por isto mesmo o casamento dele não era essas coisas todas, não é? E a gente pergunta, por que isto? Por uma razão muito simples, meus amados, porque a natureza humana sempre foi a mesma, pecaminosa. Foi assim no princípio, é assim nos dias atuais, vai continuar sendo assim, porque nós, quando nascemos, trazemos em nós o DNA do pecado, que herdamos dos nossos primeiros pais. Todos somos pecadores, todos, independentemente da idade, pecam. E pecam porque são pecadores. Por isso é que a leitura dos textos que fizemos agora, talvez provoque algum questionamento na cabeça dos amados irmãos. Talvez alguém esteja a se perguntar se os textos lidos são pertinentes para o assunto sobre família, sobre solução de problemas familiares em Cristo. Mas, embora os contextos em que as palavras que nós lemos foram escritas sejam diferentes, os princípios neles ensinados são aplicáveis aos relacionamentos familiares. O contexto primário, como dizem os teólogos, é um, mas o contexto secundário, o princípio que nós podemos tirar para aplicar secundariamente nas nossas vidas nos dias atuais, é perfeitamente plausível. No primeiro texto que nós lemos, apenas para contextualizar, Mateus capítulo 5, a partir dos versos 43, Jesus estava ensinando a uma multidão judia extremamente machucada. Os romanos estavam exercendo domínio sobre a Judéia e fazendo exigências absurdas. Se um judeu se encontrasse com um romano, um soldado romano, por exemplo, que estivesse conduzindo os equipamentos pesados, cargas, o judeu tinha por obrigação levar as cargas daquele soldado por 1 milha. E por isso Jesus disse, se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Os impostos cobrados pelos romanos eram escorchantes. Em muitas ocasiões, alguns judeus tinham que entregar a própria roupa para pagá-los. E aí Jesus também disse, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Por sua vez, queridos, os rabinos da época, os teólogos, vamos dizer assim, da época, ensinavam a partir de inferências do texto da lei. Era a chamada tradição oral. Eles liam e tentavam dizer o que estava nas entrelinhas. Então a lei não dizia que os inimigos deveriam ser odiados, mas ela dizia que os que estavam próximos deveriam ser amados. Então eles concluíam, se é para amar quem está próximo, quer dizer que quem não está próximo pode ser odiado. E quem não estava próximo eram os romanos, que eram os inimigos deles. Então, os rabinos ensinavam, você ouviu que deve amar quem está próximo. Sou eu? Eu tenho problemas com microfones, eu já disse isso em tantos lugares, todo canto. Ah, é, né? Ok, obrigado, queridos. Obrigado, pastor. Pastor Moisés, obrigado também. É chato ter um pastor assim servindo, hein? Inimigos para os judeus, como eu estava dizendo, eram os romanos que exerciam domínio sobre eles. Então eles entendiam que poderiam odiar os romanos. Mas Jesus, contrariando todos os ensinamentos, rompeu com os paradigmas da época e ensinou
que ao invés de os judeus odiarem os seus inimigos, deveriam em primeiro lugar amá-los e em segundo lugar orar por eles. Não nessa ordem, mas deveriam amar e orar por eles. É como se Jesus estivesse dizendo: se existe alguém que você não tolera, procure amá-lo, ao invés de odiá-lo. E não apenas isto, ore por ele. E a palavra traduzida por amar no grego, como nós sabemos, é HP, que significa a prática do amor objetivo, ou seja, não está falando de um amor afetivo, aquele que a gente olha para a pessoa e ama, aquele amor à primeira vista. Não é um sentimento de amor por alguém, mas a vivência do amor por este alguém. Rapaz, hoje eu vou ficar mal acostumado, viu, Demétrio? Obrigado, meu amado. É o amor prático, queridos. É fazer o bem a quem nos faz mal. É orar por alguém que nos persegue. É orar por alguém que não faz aquilo que nós queremos. Ou por aquele que, no nosso entendimento, não merece a nossa atenção. É por esta razão que o segundo texto que nós lemos, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 3, ensina a suportar uns aos outros em amor. E suportar em amor aqui não significa engolir atravessado, como alguns fazem, somente por amor ao Evangelho. Não significa tolerar, significa vivenciar este amor que eu acabei de falar. É fazer o bem, repito, a quem nos faz mal. É conviver, não é conviver por causa das regras da boa convivência, porque isso não é amor. Suportar em amor significa amar alguém independentemente de sentir do sentimento de amor. Não estou dizendo que não tem que haver o sentimento, mas independentemente deste sentimento, nós devemos amar alguém mesmo quando esse alguém não merece, como eu falei agora há pouco, não merece ser amado, porque foi isso que Deus fez com cada um de nós. Nós estávamos perdidos, enlameados pelo pecado, não fizemos absolutamente nada para merecer o amor de Deus. O que nós merecíamos, na verdade, era a condenação eterna. Mas o Senhor nos amou, independentemente de merecermos. O Senhor nos amou, nos alcançou por sua graça, através do sacrifício de Jesus, e nos fez novas criaturas, salvos no Senhor. Então, amar alguém é buscar identificar nesse alguém o que há de positivo também. Eu estou falando agora da convivência interpessoal, para que isto nos faça suportar o que há de negativo, porque todo mundo tem coisas positivas e todo mundo tem coisas negativas. Um dos grandes problemas que nós temos é de considerar que os outros são pessoas. Às vezes nós não consideramos. Vou dar um exemplo, não estou dizendo que acontece aqui. O marido não considera a esposa como uma pessoa, é apenas a sua esposa, e aí ele muitas vezes não considera que ela tem, por ser uma pessoa, é pecadora, tem sentimentos, tem defeitos, tem virtudes, e que precisam ser compreendidos para poder ser tratados. Às vezes nós olhamos para os filhos, e aí os filhos são como se fossem nossas crias apenas, e não pessoas, independentemente da idade, são pessoas. Uma vez eu estava conversando no escritório com os meninos lá, e eu estava contando algo que aconteceu com a minha filha, que na época era pequenininha, e hoje tem 22 anos, já completou 22, vai completar, né, em agosto, Belinha, a mais nova. E eu acho que eu já contei isso aqui uma vez, eu tinha chegado em casa, e elas estavam vendo TV lá no quarto da gente, e comendo biscoito, lanchando, né? E ficou todos aqueles farelos lá em cima da cama. Aí eu chamei elas e disse: olha, minhas filhas, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje a gente vai fazer assim, quando vocês quiserem lanchar, vocês vão para a mesa. Se estiver passando algo que vocês não querem perder, espere e depois vão para a mesa, para não ficar esses farelos assim, tá bom, tá acertado. Passou uns 15 dias, e aí um belo dia estava eu sentado na cama, vendo TV, comendo biscoito. E aí ela chegou pequenininha, assim, ela era pequenininha ainda, e disse: pai, assim não é justo. Aí eu falei:
Por que, minha filha, não é justo? Ela falou: se o senhor não cumpre as suas leis, por que a gente tem que cumprir? E aí eu pedi perdão a ela e disse: é verdade, minha filha, você tem razão, me perdoe, e fui lá para a mesa. Aí eu estava contando isso no escritório, aí um dos colegas disse: pois se fosse meu pai, ele dizia assim: eu não cumpro porque aqui o pai sou eu, você é meu filho, quem manda sou eu. Aí eu disse: não, não é assim, porque ela é uma pessoa, precisa aprender para poder ser tratada. Então a gente, às vezes, a gente tem muito conflito porque a gente não consegue enxergar no outro uma pessoa. Jesus, quando estava ensinando, e o apóstolo Paulo, quando escreveu o texto, eles estavam falando para pessoas que precisavam entender as outras como pessoas. Porque os judeus eram os filhos de Deus e se achavam os caras. E não conseguiam entender que, embora fosse o povo de Deus, era pecador igual aos outros. E, portanto, precisava agir da forma, de acordo com os princípios divinos. Nos lares, meus amados, há muitos conflitos, porque famílias há que não atentam para esses princípios. Eu estou falando de famílias ditas cristãs, que frequentam igrejas, mas porque são pessoas, cometem falhas. Quem não comete? Independentemente da idade, né? Então, determinado cônjuge só faz algo para o outro se ele fizer por merecer. Estou falando ele e o cônjuge. Aí vale para a mulher e vale para o homem. Se estiver merecendo, faz. Se não, não faz. Tem pais que só atendem a um pedido dos seus filhos se eles fizerem por onde merecerem. E aqui eu abro um parênteses para dizer que isso é a chamada prática da corrupção ativa. Às vezes a gente fica criticando a política, tem corrupto aqui, mas vejam, às vezes a criança chega para o pai e diz: papai, me dê um celular, se você for obediente eu dou, se você passar de ano eu dou. Ou seja, ele está condicionando dar algo para o filho, ao filho fazer algo que é obrigação do filho, ser obediente, estudar, essas coisas. Não estou criticando que deem presentes, mas você condicionar algo a uma prática que é obrigação, é uma corrupção. Aí depois esse menino cresce, passa num concurso público, vai trabalhar numa repartição dessa aí presta concurso para isto, aí chega lá, está lá. Chega uma pessoa: eu queria que você me desse esse documento. Ele fica fazendo cera para ver se a pessoa dá algo para ele, porque ele aprendeu. Onde você aprendeu isso? Em casa. Porque quando a minha obrigação é dar isso, mas eu aprendi que para dar algo, para ganhar algo, para fazer a minha obrigação, eu ganho algo em troca. Então a gente vê que os erros não estão em todos, e isto gera conflitos, obviamente. Há irmãos que não se toleram, e é interessante que a Bíblia narra fatos assim, porque a Bíblia, e isso eu fico olhando assim, as pessoas, às vezes, quando nós falamos de determinados assuntos, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que isso é para o casamento? Onde é que isso é para o relacionamento entre pais e filhos, queridos? A Bíblia não vai ter um assunto específico para cada coisa, dizendo assim: agora vamos falar de como o pai deve tratar o filho na cozinha. Não vai ser assim, porque a Bíblia é um livro sobre Deus, não sobre os homens. A Bíblia fala o tempo todo sobre a grandeza, a onisciência, a onipresença, o poder, a eternidade de Deus, e quando fala sobre os homens é mostrando que eles são falhos, problemáticos, enfrentam dificuldades e só conseguem vencer isso por causa de Deus, que é o personagem principal. Então, os ensinos da Bíblia não tem que estar, não é porque um ensino trata, como Jesus estava tratando aqui entre judeus e romanos, que eu não posso pegar os princípios e aplicar na minha vida, e na vida da minha família, e no meu trabalho, e em todos os lugares. Os princípios ensinados por Jesus, meus amados, vão na contramão dessas práticas. E sabem as razões pelas quais Jesus nos manda amar e orar por aqueles que nos machucam, pelos que nos machucaram, pelos que não merecem aos nossos olhos, por aqueles que nos fazem raiva, pelo marido que chega em casa embriagado, pelo filho que é desobediente, ou pela esposa que é mal-humorada, enfim.
pelos pais que não nos compreendem. Em primeiro lugar, porque o nosso procedimento deve ser diferente do procedimento do mundo. O nosso padrão, meus amados, é o padrão de Deus. Perceba que Jesus disse, quando introduziu a fala dele, no texto que nós lemos, disse assim: ouvistes que foi dito, ou seja, vocês aprenderam assim, o mundo diz assim, as pessoas ensinam assim, mas em seguida ele acrescentou: eu porém vos digo. O nosso padrão não é o padrão do mundo, é o padrão do Senhor. O que tem que balizar nossas vidas são os ensinamentos do Senhor Jesus, e estes devem prevalecer. Ele acrescenta nos versos 46 e 47, porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se amardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ou seja, nós não podemos e nem devemos nos portar pelos padrões dos gentios, dos publicanos, do mundo. O nosso padrão é o padrão de Deus. O que tem que prevalecer nos nossos lares são os ensinamentos do Senhor, o que hoje em dia tem sido muito difícil, porque a concorrência é muito grande. Eu estava conversando domingo passado com uma turma lá da igreja e ia falando isso. É interessante porque a geração atual não sabe. Toda vez eu fui ministrar uma palestra num encontro de crianças, que a nossa igreja faz, encontro de crianças com Cristo, e ministrar palestra em encontro de crianças com Cristo é um negócio complicado. Porque se você disser alguma coisa que ela não... Você ministra uma palestra para um casal, ele não concorda, mas ele fica calado, ele fica criticando calado. Agora, fazer para uma criança que ela levanta o dedo e lhe confronta, e se você não estiver preparado, você sai de lá envergonhado. E aí eu cheguei que o menino estava dando um trabalho medonho, e eu cheguei, o menino estava quase deitado na cadeira, para eu dar a palestra. Eu digo, eu vou logo me estabelecer aqui como autoridade. Sei, sente direito aí, você está pensando que você é o tampa de cruz? Aí uma menina levantou a mão, eu disse: oxe, nem comecei, já tem pergunta, misericórdia. Ela perguntou: o que é cruz? Aí lá vou eu explicar, por quê? Porque a geração é outra. Então hoje é a geração da casa inteligente, da Alexa, do computador, do YouTube, do celular, do tablet, bem diferente, é uma concorrência muito grande, queridos, porque a gente ensina uma coisa, eles entram lá no YouTube, tem um cara ensinando diferente. Às vezes até se dizendo crente, de uma igreja bem liberal, ensinando totalmente diferente daquilo que os pais ensinam. E não é por outra razão que a Bíblia diz: ensina a criança, e criança lá no texto, no original, não é criança só, o termo utilizado se aplica a criança, adolescente, jovem e até adultos. E sempre que eu falo disso, eu me lembro de minha mãe, que dizia: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão, né? Então assim, a Bíblia diz ensina, por quê? Porque ensinar significa gastar tempo, ensinar significa ser insistente, porque às vezes o pai e a mãe ensinam uma coisa a um filho durante anos, quando ele vai para a escola, numa tarde ele desaprende tudo que aprendeu em casa e chega com outras práticas, com os amigos que aprende, porque tem a natureza pecaminosa, é pecador do mesmo jeito. Então, o que eu estou querendo dizer é que, apesar dessa concorrência mundana, nós temos que ter como padrão nos nossos lares o padrão de Deus. O mundo ensina assim: ele não presta não, deixa ele. Não, Deus diz de forma contrária: até que a morte os separe. O mundo diz assim: teu pai não está valendo nada, não sei o quê, rapaz, vai viver a tua vida. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe. São padrões totalmente diferentes que nós não podemos negligenciar e temos que colocar em prática e lutar por isso, porque a concorrência é grande e é difícil, mas quando nós dependemos do Senhor, é perfeitamente possível, perfeitamente possível. Então, a primeira coisa é essa: nosso procedimento deve ser diferente. Quantos lares cristãos não há, amados, que as pessoas não... eu acho que seria melhor assim: vamos viver na igreja, que na igreja é melhor, todo mundo é unido, porque em casa é um Deus nos acuda, não existe nenhum espaço para o Senhor.
trabalhar. A segunda coisa que o texto diz, que Jesus mostra, é que nós devemos colocar isso em prática para que sejamos filhos de Deus. E aí, quando eu digo para que sejamos filhos de Deus, não quer dizer que nós vamos nos tornar filhos de Deus porque praticamos isso. Não, é o contrário. Para que o mundo nos identifique como filhos de Deus, nós devemos viver como manda a palavra do Senhor, os ensinamentos. Quando nós agimos de acordo com os padrões do mundo, não passamos de meras criaturas frequentadoras de uma igreja, membros de uma religião, coisa desse tipo. Agora, o que nos identifica como filhos de Deus é a ação de acordo com a vontade de Deus, é a prática da vontade do Senhor, é viver de acordo com os padrões dele. Senão nós vamos nos igualar aos publicanos e a todos os demais, como diz o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, queridos, nós precisamos lembrar disto. Eu não marquei o tempo não, pastor André me deu um tempo, eu não marquei não, misericórdia, mas ali está faltando 4 minutos só. Está vendo aí? Eu devia ter marcado. E eu disse a ele, não, ele perguntou quanto tempo você precisa. Eu disse, se o senhor me der 3 minutos, eu falo 3, se me der 10, eu falo 10, se me der 1 hora, eu falo 1 hora. Ele levou a sério, 4 minutos tem ali. Bom, nós devemos também colocar em prática isso, queridos, porque no reino de Deus não há acepção de pessoas. Não há. Ele faz nascer o sol para bons e para maus, envia chuva para justos e injustos, está no verso 45. Deus, mais do que ninguém, sabe quem é bom e quem é ruim. Deus sabe dos meus defeitos. Você pode olhar para mim e dizer, que bênção, mas vá viver comigo. Passe 24 horas comigo como Deus passa. Que aí você vai descobrir a bênção que é, não é? Nem por isto, por ele conhecer as pessoas, ele deixa de enviar chuva, sol, vento, colheita para os que são maus. Nem por isto. É a chamada graça comum. Sabe por que isto, meus amados? Porque Deus ama daquela forma que eu falei, objetivamente, na prática. Não é por merecimento, é porque Ele é o próprio amor. Ele ama, não com sentimentos, mas com a prática do amor. Deus é diferente. Eu gosto de Brennan Manning. Alguns acham ele liberal, e de fato até é. Mas eu gosto de um exemplo que ele dá, quando ele fala sobre a mulher, aquela mulher que foi flagrada em adultério, que as pessoas pegaram as pedras para apedrejá-la, e Jesus disse assim, quem jamais errou, atire a primeira pedra. E aí, ninguém atira, ele diz, ninguém te condenou, ela disse, não senhor, eu também não te condeno, vai, não peques mais. O único que tinha condições de condenar. E aí o Brennan Manning conclui dizendo assim, o amor de Deus não tem nenhuma dignidade. Isso é uma frase linda. C.S. Lewis diz mais ou menos algo assim no livro Cristianismo Puro e Simples. Porque se qualquer um de nós aqui, se eu fizer uma raiva ao pastor Moisés aqui na frente de todo mundo, repreendê-lo, tratá-lo mal, depois eu vou ali num canto e chamo, pastor, me perdoe aí. Aí ele diz, oxe, me humilha na frente de todo mundo, e agora vem assim, a minha dignidade, onde fica? E o meu amor próprio, onde fica? Deus não é assim. Quando nós nos arrependemos, Ele perdoa na mesma hora. Pode ser quem merece, quem não merece, aos nossos olhos. Ele não vai dizer, não, onde é que fica a minha dignidade? Você viveu a vida todinha, a revelia dos meus ensinamentos, me entristecendo, aí agora você vem, numa noite, no domingo à noite, vai lá na igreja congregacional central, o pastor chama na frente, você pede perdão, e é assim? Não. Deus perdoa na hora que a pessoa se arrepende. Ele não dizia a minha dignidade onde fica. Mas a gente quer fazer o contrário, dentro dos nossos lares, na igreja, no trabalho. Não, onde é que fica? Não, eu tenho amor próprio. Eu tenho dignidade. E por isso tantos conflitos. Tantos conflitos. Nós não devemos... Deus
não faz acepção de pessoas, perdoa na hora que as pessoas se arrependem, porque Ele ama objetivamente, Ele pratica o amor, e nós, embora preguemos esse amor, não conseguimos muitas vezes colocá-lo em prática. E aí Ele diz assim: para que vocês sejam perfeitos como perfeito é o vosso Deus. E o sentido de ser perfeito como Deus aqui, não é que a gente não vai ter erro, mas é agir como o Senhor age. Buscar agir de acordo com os ensinamentos dEle. É não cair no erro comum. É não fazer o que Deus não faria, se no nosso lugar estivesse. Então, se Deus abençoa a todos, inclusive há muitos que aos nossos olhos não merecem, por que é que nós devemos ser bons apenas para aqueles que merecem aos nossos olhos? Aqueles que fazem por onde merecer. E há uma pergunta, queridos, ou há perguntas, 6 segundos, que precisam ser feitas neste ponto. Será que nós temos aplicados estes ensinamentos dos nossos lares? E aí não precisa responder, para a gente refletir, inclusive eu. O que é que tem norteado as nossas atitudes perante os relacionamentos familiares? São os paradigmas do mundo ou os ensinamentos de Jesus? A palavra de Deus? E estas perguntas, nós devemos refletir nelas, porque a solução de conflitos é um processo. E esse processo tem continuidade quando nós olhamos para isso, refletimos e decidimos colocar em prática o que o Senhor ensina. Porque neste ponto aqui, Senhor, tenho fé que Tu vai me mudar. Não é assim. Se nós somos filhos do Senhor, se o Senhor é Senhor das nossas vidas, nós temos mais é que obedecer, mesmo que não gostemos, mas a vontade que tem que prevalecer é a do Senhor. O fato é que Deus quer trabalhar nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos, queridos. Entretanto, nós devemos fazer a nossa parte. O primeiro passo é nos submetermos à vontade do Senhor, inclusive, como diz Jesus, amando o próximo como a nós mesmos. É interessante que quando lemos esse mandamento, constante lá em Mateus, no capítulo 22, verso 39, ame o seu próximo como a você mesmo ou a si mesmo, nós temos a tendência de analisar o relacionamento com o próximo sem atentar para os que estão próximos. É uma incongruência. Por quê? Porque a gente pensa logo naquele irmão da igreja que não faz por onde merecer, naquele chefe abençoado no trabalho, ou naquele professor lá que só a graça. E a gente esquece que os que estão dentro de casa são nossos próximos também. Aqueles que nos odeiam são nossos próximos. Então nós envidamos esforços para suportar os irmãos de difícil trato em amor, mas não fazemos qualquer questão de aplicar o mesmo princípio dentro da nossa casa. Não há uma incoerência. E isto acontece muito mais do que os irmãos imaginam. E por isto tantos divórcios, inclusive no meio cristão. Falei na minha mãe agora há pouco, ela dizia: costume de casa vai à praça. Se nós quisermos dar testemunho, meus amados, de que somos cristãos, de que somos filhos de Deus, nós devemos começar nos nossos lares. É dentro de casa. Não adianta eu estar aqui falando disso e minha esposa está ali ouvindo. Eu disse: já pensou se ela estiver pensando, seria tão bom se ele vivesse isto? Não é? Portanto, queridos, para encerrar, já passou do tempo de vivermos o que pregamos nos nossos lares. O que pregamos na igreja, o que pregamos nos outros lugares, devem ser vivenciados nos nossos lares. Nós não devemos apenas e tão somente exercer tais ensinamentos quando estamos fora de casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Tem que começar em casa. Mas porque você não conhece a cruzeta que vive comigo. Eu não conheço, mas Deus conhece. E se Deus mudou a mim, mudou a você, muda aquela cruzeta também. É só dependermos dele e fazermos o que ele manda. Porque não há impossíveis para o Senhor.
Então, muitas vezes a gente fica só no discurso, e aí os nossos lares se tornam um lugar onde Deus não se faz presente. Porque tem tantos conflitos, tantas intrigas, tantas brigas, que não há espaço para o Senhor. E isto precisa ser revisto. Se o seu lar não está assim, bênção, se esforce para continuar assim, porque não pense que, porque o apóstolo Paulo diz, quem acha que está de pé, vigie para que não caia. Não pense que porque vai tudo bem, o diabo não pode querer bagunçar. Pode sim. Se não está assim, de acordo com a Bíblia, é hora de mudar. É hora de envidar esforços, de orar mais e de crucificar a carne para que a vontade do Senhor prevaleça. Se assim não for, nós poderemos dizer que somos tudo, menos filhos de Deus, porque não estamos vivenciando aquilo que o nosso Pai nos manda fazer. Então, nós estaremos sendo hipócritas, como disse o Senhor Jesus. A palavra hipócrita, dizia eu até domingo na igreja, vem do grego hipócrisis, que significa um ator, uma atriz, que representa. Às vezes, muitos crentes estão assim, representando, ao invés de vivenciarem aquilo que de fato eles pregam. Que Deus tenha misericórdia de mim, de cada um dos amados irmãos, e que Ele nos ajude a ser cristãos autênticos dentro das nossas casas, sobretudo. Amém? Eu posso fazer uma oração? Podem ficar sentados mesmo. Senhor Deus, eu te rendo graças por este dia, por teres nos dado o privilégio de vivenciá-lo, e te rendo graças também por ter o privilégio de terminar o dia na tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada lar aqui representado, tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão em seus lares, assistindo ao culto, cultuando a Ti também. Te peço que as palavras que lemos aqui não fiquem apenas nas nossas mentes, mas que elas de fato invadam o nosso ser e nos façam vivenciá-las, no nome do Senhor Jesus. Que Tu abençoe os lares aqui representados, os representados em suas casas, que Tu guardes filhos, guardes netos, casais, que Tu supras as necessidades de cada um, sejam elas quais forem, mas sobretudo que todos sejam supridos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, bênçãos espirituais que agradam a Ti, Senhor.